Em João capítulo de número 10, eu quero começar por aqui, porque vai trazer para você um entendimento ao qual talvez você não parou para poder prestar atenção. A Bíblia fala no versículo também de número 10, João 10, 10, a Bíblia diz assim, o ladrão não vem senão a quê? A roubar, a matar e o quê? E a destruir. Bom, a única atitude que nós podemos esperar de um ladrão é justamente o que a Bíblia diz: roubar os pertences que possui a outra pessoa. E podemos também entender que não somente os pertences é que podem ser roubados, mas também sonhos, projetos, ânimos que às vezes sentimos, alegria que temos e tantas outras coisas, e que sem percebermos, é por isso que a Bíblia traz como ladrão, porque segundo a própria palavra de Deus, ele não avisa o momento em que ele vai chegar, porque se fosse assim, todos nós estaríamos espertos, atentos, e não perderíamos nada. Você olha, por exemplo, para a sua vida, você tem que analisar você. Quantas coisas de você foram roubadas? Como eu disse na oração, às vezes a pessoa que aqui estava chegou com uma tristeza tão grande, mas essa pessoa nem sempre foi assim. Ela já sorriu alguma vez ou outra, ela já se sentiu em algum momento, sabe, aquele contentamento, aquele prazer, aquela alegria, mas que foi roubado dela. Ela não nasceu desta forma, e com o passar do tempo, aquilo foi tirado. Quantas coisas foram tiradas de você? Se você for olhar e fazer uma reflexão, você diz assim, vamos aqui à luz da palavra de Deus, vamos se atentar para o que nós estamos vendo. Essa é a função do ladrão, roubar o que possui, a você ou qualquer outra pessoa. E olha que ele não escolhe, não é idade, não é sexo, não é etnia, ele não olha não, qualquer pessoa que der mole, porque segundo o que se diz, é que a oportunidade faz o ladrão. Se ele vê algo fácil, ele não pensa duas vezes, ainda que seja esse copo plástico, ele vai roubar, porque está, por exemplo, aquilo pertence a ele, é algo que está dentro dele. Enquanto ele não se converter, enquanto não mudar, ele precisa subtrair algo, porque aquilo satisfaz a carne, os seus desejos. Agora, pare para pensar. Às vezes, ao olhar no espelho, ou fazer uma reflexão da sua vida, quantas pessoas já chegaram a dizer assim: eu não sou assim. Pastor, eu nunca fui assim. Por que às vezes alguém se encontra na tristeza, na frustração, na opressão, na depressão? Porque viveram situações que não foram tão agradáveis como elas queriam viver, e aquilo trouxe para elas traumas. Ou seja, de certa forma, por meio de situações ou por meio de pessoas, foi roubado de você algo. E o que é que roubaram de você? Eu gostaria que você analisasse a sua conduta e a sua vida, e olhasse para dentro de você e começasse a verificar o que é que tiraram de você, porque olha o que eu vou lhe falar, você não é assim. O porquê que as pessoas escolhem, por exemplo, trazerem uma mágoa ou viverem ressentidos com alguém? Porque elas foram feridas, e aqueles a quem feriram roubaram dela o amor que ela tinha. Por isso que às vezes você está assim. Aqueles que, por exemplo, não acreditam mais, quantas mulheres eu já atendi e que disseram assim: pastor, eu não acredito mais em homem algum,
Então, para você ver que ela não era assim, ela se tornou uma pessoa desacreditada, porque algo aconteceu com ela. Quantas situações você já viveu desde quando a sua mãe te deu a luz? E eu vou bater bastante nessa tecla, porque o Espírito de Deus é quem conduz para falar isso. Você não é assim, você escolheu ser assim. Vira para essa pessoa que está do seu lado e diga assim: você não é assim, você escolheu ser assim. E sabe por que você escolheu ser assim? Porque a Bíblia não falha, e a Bíblia diz: ninguém conhece nem o amor e nem o ódio. Salomão declara isso. Os dois passam diante dos teus olhos. Então isto é uma questão de escolha. Às vezes nós escolhemos odiar ao invés de escolher amar. Ainda que aquela pessoa que nos feriu traiu a nossa confiança, mas é uma questão de escolha da nossa parte. E por isso, talvez você, como esta mulher, também já não acredita mais nas pessoas. Você mudou. O diabo conseguiu, o ladrão conseguiu roubar a tua alegria, roubar o amor que você tinha por você mesmo. Quantas mulheres já não se arrumam mais? Talvez porque nunca receberam um elogio do marido, e elas disseram assim: também não vou me arrumar mais, porque tanto faz, tanto fez, se eu estou maquiada, se eu passo um perfume, se eu me visto para ele, ele não nota, e ainda não me elogia, e ainda critica, então tanto faz, tanto fez, eu vou andar agora de qualquer jeito. É por isso que você não arruma mais o seu cabelo. Você nunca recebeu um elogio e deixou ser ou ficar do jeito que você está. Você talvez nunca mais passou uma maquiagem, cuidou do teu corpo, como um dia você, mulher, cuidava. O que o diabo roubou de você? Roubou a autoestima, mas um dia você tinha. Você ia no salão toda semana, pintava a unha, arrumava o cabelo, comprava perfumes até importado para poder usar. Hoje você usa o se me dão. Se me der eu uso, se não me der eu fico sem. Você perdeu. Não é que você perdeu porque quis, mas porque você deixou com que o ladrão roubasse de você o quê? A autoestima que muitas mulheres tinham e que hoje não tem mais. Olhe para dentro do seu ser, olhe para o teu interior e verifica o que é que foi roubado de você. A autoestima? Pode ser que sim. Aquela vaidade controlável que você tinha por se cuidar, por usar creme corporal e tantas outras coisas, por cuidar do templo do Espírito Santo, e que hoje você não faz mais. Às vezes é até o homem que deixou o inimigo roubar também a autoestima, a vaidade, por querer cuidar daquilo que Deus deu a ele, o corpo, e uma vida só que Deus deu para você cuidar, e às vezes você não está cuidando. Por quê? Porque o diabo roubou isso de você. Olha como às vezes nós estamos sendo roubados, saqueados, e nós não percebemos. Lembra na época da tua juventude? Na época, por exemplo, que você se cuidava e que se via no espelho e que olhava e dizia assim: olha, estou apaixonado por essa pessoa que eu estou vendo no espelho. Hoje você já nem se cuida mais. Por quê? Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos, por exemplo, algumas situações que o ladrão faz. E se a gente permitir, ele vai roubar de nós, sabe o quê? A palavra que foi enxertada em nossos corações. Qual palavra? A palavra de Deus.
Se você olhar as declarações de Jeremias, coloca lá para mim, por favor, eu quero te dar algumas referências e depois eu quero entrar um pouquinho mais, se aprofundar um pouquinho mais na palavra de Deus aqui, no contexto geral. Jeremias 23, 17, olha o que está escrito, só vou te dar algumas referências. Dizem continuamente aos que me desprezam. Há muitas pessoas, ou existem muitas pessoas, que infelizmente estão desprezando a Deus. E isso, às vezes, está acontecendo com você e você ainda não se atentou, você não percebeu, mas às vezes é o que está ocorrendo também. Por quê? Olha só. Dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor disse, paz tereis. Bom, eles estão dizendo, aqui estão falando dos falsos profetas, paz tereis, e a qualquer que anda segundo o propósito do seu coração, dizem, não virá. O que não vai vir? Não vai vir mal sobre vocês. Era uma pura mentira. Nunca ficou impune aquele que despreza a palavra que Deus falou. Mas os falsos profetas estavam dizendo, gente, vocês estão desprezando, fique tranquilo, estão colocando medo sobre vocês, estão dizendo que vai vir mal, estão dizendo que vocês vão pagar por isso é uma mentira, não vão pagar não, pare. E Deus está falando, eles estão me desprezando e ainda estão dizendo que não vai haver mal. Vai haver. Qual é o problema disso? O problema é que às vezes parece que nós também não fazemos menção da consequência que tem quando nós abrimos mão daquilo que Deus falou conosco pela palavra dele, daquela instrução, daquela direção, daquele norte que Deus mostrou para a gente que deveríamos ir para aquele destino e simplesmente como esses aqui estamos desprezando, sabe por quê? Porque o diabo conseguiu roubar de nossas vidas aquele apreço, aquele carinho, aquele temor, que outrora nós tínhamos pela palavra, que um dia foi dita em nossos corações, e que às vezes nós deixamos aonde? Deixamos de lado, desprezamos. Quantas promessas Deus já deu a você? Quantas palavras nós já ouvimos? Você pode ver que em Romanos, aqui no capítulo 1, versículo 28, coloca para mim, por favor, olha o que está escrito. E como eles se não importaram de ter o quê? O conhecimento de quem? O conhecimento de Deus é a palavra. Quantas pessoas já não se importam mais e desprezam o conhecimento? Pare para pensar. Vamos lá? Vamos refletir mais um pouquinho? Será que hoje você tem a mesma fome e a mesma sede para ouvir a palavra de Deus como naquela época que você chegou na igreja e se converteu? Será que hoje ainda continua esse mesmo desejo? Muitas pessoas já não fazem mais questão. Já não fazem mais questão de estar em um culto. Já não fazem mais questão de estar em uma vigília como essa. Já não fazem mais questão de orar, de ler a Bíblia. Já não fazem mais questão de ter comunhão entre os irmãos e comunhão com Deus, intimidade com o Espírito Santo. Por quê? Porque foi roubado dela aquela fome, aquela sede. Porque quem tem fome faz qualquer coisa para matar a fome. Você faz qualquer coisa para estar no culto? Você despreza qualquer convite no dia de culto para que você esteja aqui, ou você troca o dia de culto por qualquer convite que a você é feito? Se isso está ocorrendo com você, é porque você já perdeu a fome. O diabo conseguiu roubar de você aquela fome, aquela sede pelas coisas de Deus, e começou a fazer crescer os teus olhos pelas coisas do mundo. Porque quando você troca Deus por coisas seculares, é porque a fome sua já não é mais para Deus, mas por aquilo que o diabo traz em uma bandeja e entrega a você. E às vezes você está se deliciando daquilo que
que o mundo está proporcionando para você. É por isso que Romanos, aqui, Paulo descreve desta forma, e como eles não se importaram de ter o quê? O conhecimento de Deus. Assim Deus os entregou a um sentimento que? Perverso. Perverso é maldoso. Quantas pessoas às vezes fazem o que não deveriam fazer, por maldade no coração. Deixa eu te falar uma coisa, você sabe qual é a pior maldade? Acredito eu, que não é aquela que você faz para com os outros, não, é aquela que você faz para com você mesmo. E qual é a maldade que você faz com você mesmo? Quando você despreza aquilo que Deus está tratando e falando com você. Essa é a pior maldade que você possa fazer para a tua vida, é desprezar os ensinamentos de Deus. E pasme você, existem muitas pessoas agindo desta forma. Para que elas fazem isso? Para fazerem coisas que não convém. Não convém ao quê? Não convém a sã doutrina, não convém a palavra de Deus. Mas muitas pessoas estão fazendo, porque elas já não se importam mais se Deus agrada ou não. Para elas, tanto faz, tanto fez. Sabe por quê? Porque perderam a fome. Perderam a sede. Quando você está com fome, você faz qualquer coisa para saciar a sua fome, porque a pior coisa que tem, acredito eu, deve ser a fome que alguém passa. Eu nunca passei, e glória a Deus por isso, mas as pessoas dizem que, eu posso imaginar que isso deve ser muito ruim. Então quem está com fome, faz qualquer coisa, anda 1 quilômetro, 2, 3, se é de noite, se o sol está ardente, se é bem cedo, não importa, ele vai procurar comida. Lembra quando os irmãos de José foram lá no Egito, porque sabiam que só lá tinha comida? Olha onde eles estavam, saíram de um lugar distante e foram no Egito, porque no Egito tinha comida. Por quê? Porque eles tinham fome, eles precisavam saciar aquilo. Nós precisamos entender isso, porque às vezes parece que não há mais esse apetite pelas coisas de Deus. Muitas pessoas estão desprezando, por isso, entenda o que Paulo está falando. E como eles se não importaram de ter o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Por quê? Porque eles não se importavam. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, presta atenção aqui, por favor. Será que isso não está acontecendo com você? Você sabe por quê? Vamos lá. Nós estamos perdendo a fome pelas coisas de Deus, o apetite pelas coisas do Senhor, e não estamos percebendo. Sabe quando é que nós percebemos fisicamente quando estamos com fome? Quando a nossa barriga começa a roncar, aquela dor assim, você sabe que não é cólica, de outra coisa, você sabe que aquilo é o quê? Fome, você precisa comer, porque a dor é diferente das outras. A dor é diferente. Você sabe quando é uma cólica, por exemplo, quando você comeu algo meio gordo, aí está dando, está retorcendo assim, você fala, não é fome não. Quando é fome, você sabe, a dor é diferente. Qual é o problema? O problema é que nós estamos perdendo algo tão importante, que é aquilo que Deus deu a nós, que é simplesmente algo que é mais ou menos assim. Sempre nas minhas orações, eu oro, peço, como hoje eu fiz também. O quê? Nos dá discernimento espiritual. Porque se eu não consigo entender que eu preciso me alimentar de Deus, essa fome e esse apetite, não por uma comida que perece, nem por uma bebida, mas pela palavra de Deus, existem alguns motivos. Ou eu não sou espiritual para identificar aquilo que o meu corpo e que a minha alma está sentindo e pedindo, ou para mim já se tornou algo tão corriqueiro, porque é mais ou menos assim, nós nos acostumamos com lugares, com situações e até com provações.
Às vezes as pessoas já acostumam. Não, já estou acostumado. E se eu estou acostumado, isso para mim não é novidade. Eu já aprendi a viver desta forma. É como os garis, por exemplo. Se a gente for trabalhar um dia, eu acredito que a gente não consegue, não. Mas se esforçarmos 2 dias, 3 dias, eu estou falando por causa do odor que o lixo exala. Eles suportam aquilo todo dia. Eu acredito que o nariz já foi até cauterizado, mas eu acho que eles não sentem mais o odor. Vai eu ou você trabalhar para você ver um dia. Talvez, se você tiver o estômago fraco, você vai até vomitar. Mas com o passar do tempo, você acostuma também. Então existe esse fator, que às vezes as pessoas estão tão acostumadas a não estar no culto, a não orar, a não jejuar, a não buscar a Deus, a não vir à casa do Senhor, à igreja, que para elas tanto faz, tanto fez. E por isso, elas estão rejeitando e já não conseguem mais identificar como algo espiritual ou como algo que elas precisariam ter todos os dias. Essa é uma grande realidade, às vezes, da igreja de Jesus. Em Provérbios 1:29, diz assim, Provérbios 1:29. Porquanto aborreceram o conhecimento. Aborrecer é odiar. Às vezes você vê, por exemplo, pessoas que você fala de Jesus para elas e elas ficam com raiva de você, ou com raiva daquilo que você pregou. Não sei se você já teve essa má experiência, mas eu já tive. Por tentar ou querer ajudar alguém, e para ajudar você tem que falar a verdade, com a mentira você nunca conseguirá ajudar ninguém, mas com a verdade você vai conseguir, e como dizem, a verdade dói. Quando você fala a verdade, as pessoas até se armam para te atacar, porque elas estão vivendo em uma defensiva. E a situação pela qual elas estão, para elas trazem um conforto, um comodismo. E, de certa forma, em alguns casos, até lucrativo. O pecado para muita gente. Pastor, como assim? Verdade, se você vê em Atos, aquela jovem que tinha um espírito de demônio e que adivinhava ali e trazia muito lucros aos seus senhores, o que ela trazia com aquele espírito de adivinhação? Lucro, ganhava dinheiro, mas era de Deus? Não, provinha do Senhor. Às vezes, é como eu sempre digo, presta atenção no que eu vou te falar, o pecado ele pode ser lucrativo, ele pode ser prazeroso, satisfatório. Diga não sempre para o pecado. Aborreça o mal, não aquilo que você está ouvindo, que vem de Deus, que vem da palavra, como aqui nós estamos vendo. Ao invés de aborrecer aquilo que era errado, eles estavam aborrecendo o conhecimento e não preferiram o quê? O temor do Senhor. A palavra de Deus não pode produzir outra coisa em seu coração do que o temor, e às vezes não é o que existe em nós. Por quê? Porque estamos rejeitando, porque estamos desprezando ou aborrecendo o conhecimento. E por que isso ocorre? Porque às vezes mexe lá na nossa ferida, vai contra o que a gente quer fazer ou o que a gente acha que é certo, a palavra de Deus. Então a gente aborrece, rejeita, não queremos saber, como muitos estão fazendo. E que triste isso. Se você for olhar no capítulo 15 aqui de Provérbios, eu só estou te dando algumas referências, no versículo 5, olha o que está escrito: o tolo despreza a correção de seu pai, mas o que observa a repreensão, prudentemente o que? Se haverá, ou seja, será conduzido de forma prudente. Quem? Aquele que observa a repreensão. E a repreensão é aquela palavra que Deus deu a você e que às vezes no momento ali doeu pra caramba, você ficou assim, meu Deus,
como aqueles discípulos, você só não pode ter a atitude deles. Eles disseram, duro é esse discurso, e voltaram atrás. Não, o discurso pode ser duro, mas continua firme. A palavra pode mexer na tua ferida, pode mexer na tua alma, pode ali, por exemplo, tirar a máscara, mas fica firme. Por quê? Porque é para o teu bem. Não traga aquilo como algo que vai produzir em você coisas ruins. Pelo contrário, a palavra de Deus, ela vai tirar o que é ruim. Às vezes nós estamos desprezando essa palavra, que tem a capacidade de mudar a nossa vida. E por isso, quando nós olhamos Provérbios 23, 22, olha o que está escrito. Provérbios 23, 22. Ouve a teu pai, que te gerou, e não desprezes o quê? Espiritualmente, o teu pai é Deus, foi ele que te gerou. Não estou falando de forma biológica, não. Espiritualmente, o nosso pai é Deus. E a nossa mãe é a igreja, onde nós nos alimentamos, onde nós ali recebemos a palavra de Deus. Então, de forma espiritual, o pai é Deus, que te gerou e que me gerou. Não despreze a tua mãe, a tua igreja, onde você se alimenta. Porque, olha só, ouve a teu pai, que te gerou, e não despreze a tua mãe. Quando vier o quê? A envelhecer. Aqui podemos entender de duas formas: quando nós envelhecemos, ou quando eles ficarem velhos. Mas como nós estamos tratando de algo espiritual, o nosso pai, ele nunca vai envelhecer, e ele não é retrógrado, como alguns pensam, atrasado. E quando as pessoas, às vezes, entram por esse caminho, e elas observam a palavra, aquilo que foi dito, aquilo que foi falado, mas quantas pessoas dizem assim, eu não acho que é desta forma aí não, eu acho que não é desse jeito, o meu pensamento é melhor. Pois é, então você está dizendo, em outras palavras, que aquilo que seu pai deu a você como orientação já está ultrapassado, e por isso você não quer obedecer? Quantos jovens viram para os seus pais e dizem assim, você está velho já, coroa? Pois é, porque está velho, ele não sabe mais das coisas, ele não pode mais orientar, ele não pode mais trazer uma instrução. Sabe qual é o problema? O problema é que quando somos pequenos, nós aceitamos tudo que o nosso pai fala. A mesma forma espiritualmente, chegamos na igreja, pegamos um pouquinho de conhecimento, nós já achamos que já sabemos o suficiente. Começamos a desprezar uma palavra, começamos a desprezar um conselho, começamos a desprezar uma exortação, começamos a desprezar um ensinamento. Bom, foi assim que aconteceu lá em 2 Crônicas 26, 16. Coloca para mim, por favor. Bom, foi assim que aconteceu, e às vezes é o que está acontecendo hoje também. Mas havendo-se já fortificado, ele estava forte, então agora ele não precisava de mais ninguém. Exaltou-se o seu coração, até o quê? Até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do... Ele não poderia ter feito isso. Desprezou o conselho, desprezou a instrução, 80 homens entraram, deram uma palavra para ele, e ele desprezou, ele não quis saber. O pior engano é quando eu acho que eu não preciso mais ler a Bíblia, orar, jejuar e ter a minha intimidade com Deus, porque eu já tenho 20 anos que prego, eu já preguei quase que toda a Bíblia, eu acho que eu não preciso mais. Quantos estão desta maneira? Por achar que já sabe um pouquinho, não precisa mais se assentar para poder ouvir a palavra. E ainda alguns fazem mais, desprezam o que estão ouvindo. Que triste, mas às vezes isso ocorre, e ocorre com frequência. Mateus 12, 37, vamos entrar num contexto geral aqui, para a gente encaminhar para terminar. Como eu disse, não vai dar para terminar, mas eu quero te mostrar algumas coisas. Mateus 12, 37, porque por tuas palavras serás justificados,
E por tuas palavras, o que é que também pode ocorrer? Então preste atenção no que eu vou te falar. Pelas tuas palavras será o quê? E pelas tuas palavras será o quê? Então preste atenção aqui, muito importante que eu vou te falar. Qual é o peso que a palavra de Deus tem na tua vida, ou para você? Qual é o peso? Qual a importância da palavra de Deus? Nós vimos aqui muitos versículos que trouxe referências de que jamais podemos desprezar a palavra, aquilo que Deus trouxe como instrução e que a cada culto fala conosco. Agora, isso nós já sabemos. Segunda coisa, qual é o peso que ela tem na tua vida? Qual é a importância que ela tem? Você já parou para pensar que para muita gente a palavra do médico tem um peso incomparável? Quando ela está sentada diante ali do médico e o médico fala assim: olha, os seus exames aqui deu algumas alterações. Aí ela diz assim: é câncer? O que aconteceu? Tem cura? As pessoas já ficam desesperadas. Por quê? Porque aquela palavra tem um peso para ela. Ela fica aflita, agoniada, quando na verdade deveria olhar e lembrar da palavra de Deus. Seja o que for, eu estou curada pelas pisaduras de Cristo, eu estou sarada. Não é a palavra do médico que tem que ter peso para você, é a palavra de Deus. Só que a palavra de Deus nós desprezamos, aborrecemos, não queremos ter o conhecimento de Deus, como em alguns casos. Você já parou para pensar também quantas palavras do pai e da mãe têm peso para os filhos? Quantas pessoas eu já recebi no meu escritório que disseram assim: pastor, minha vida está completamente destruída porque o meu pai ou a minha mãe, quando eu ainda era adolescente, falou que eu nunca ia ser ninguém na vida. Até hoje, pastor, eu não virei nada. Quando, na verdade, pessoas da igreja, estou falando de pessoas de dentro da igreja, quando, na verdade, a palavra de Deus deveria ser um peso maior do que a palavra do pai ou da mãe, e ela deveria entender: contra Jacó não há encantamento, porque a Bíblia diz que eu sou mais do que vencedor. Então está anulado todas as palavras que o meu pai ou a minha mãe, na época da ignorância, proferiu ao meu respeito. Por quê? Porque agora eu sou de Deus. Mas o que é que está pesando? É a palavra do médico? É a palavra do pai? É a palavra da mãe? Quantas pessoas jovens, e nem que pode ser pessoas adultas, que a palavra do cônjuge pesa mais? E eu não me refiro a marido e mulher. Eu me refiro àquelas pessoas que, por exemplo, estão apaixonadas. Aí a pessoa diz assim, ó, está namorando, está naquela paixão louca, e paixão faz loucura. Aí o outro lado vira, o rapaz vira e fala para a moça assim, ó, está tudo acabado, está tudo terminado, tem mais jeito. A moça não come, não bebe, não dorme. A única coisa boa é que vai dar uma emagrecida. É a única coisa boa. Vai dar uma emagrecida. Quantas chegam ao extremo e até pensam em tirar a própria vida por causa de um não que recebeu de alguém que com ela tinha um relacionamento. E o amor próprio? E o amor de Deus, que nos ama de forma incondicional, porque às vezes se a pessoa terminou com você, porque você errou, porque você falhou, porque você tem defeito, porque você tem falha, todo mundo tem. Agora entenda uma coisa, o que Deus disse é que o amor dele sobre a igreja é incondicional, ou seja, o amor ágape, que tem
como característica amar incondicionalmente. Não importa se é feio, se é branco, se é bonito, se é lindo, se é mal acabado, não importa. Ele nos ama e ponto final. Você está implorando o amor dos outros por quê? Qual palavra que pesa mais? Deveria ser a palavra de Deus, mas às vezes é a palavra de outras pessoas que estão pesando mais. Eu já vi pessoas que sentiram o baque quando foram dispensados do seu trabalho. Bom, não deveria ser um peso para você essa palavra, porque Deus disse que até um caminho no ermo Ele abrirá. A Bíblia diz que Deus abre porta onde não tem. Foi fechado para você aquela porta do emprego? Foi. Deus abre outra. Mas às vezes você se deixou tão se abater por isso e que a sua vida está sendo prejudicada. Mas a palavra de Deus não está sendo um peso para você, como a palavra das pessoas que ouvimos. Você sabe qual é a consequência disso? Oséias 4:6, coloca para mim, por favor. Isso é muito triste, mas às vezes acontece. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Esqueceu da lei de quem? Do teu Deus. Também eu me esquecerei de teus filhos. Você sabe o que isto, por exemplo, traz como agravante na nossa vida? É que o simples fato, que não é simples assim, como talvez nós pensamos, o desprezo pela palavra que nos foi dita, traz sobre nós destruição. Quantas palavras nós já lançamos assim, sabe, para trás de nós, como diz o próprio, se eu não estou equivocado, lá em Salmos é que fala isso. Quantas palavras que nós recebemos e desprezamos? Eu me refiro à palavra de Deus, às instruções que nós recebemos da parte do Senhor e que não acatamos. E aí nós vemos a vida de muita gente da igreja que não ouve para poder aplicar o coração, mas que despreza aquilo que recebeu. E o que isso vai ocorrer, ou acarretar, destruição, como o próprio Isaías diz. Foi por isso que em Provérbios 13:13 diz assim, ó, quem despreza a palavra, vai acontecer o quê? O que é perecerá, é sofrer, é sentir na própria pele. Por isso que Oséias falou de uma destruição. Se você vê o livro de Crônicas, 2 Crônicas, coloca lá para mim, 26, olha o que diz, o que diz aqui, ó, 2 Crônicas 26:1. Diz assim, ó, então todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez rei no lugar de Amazias, o quê? Não era para ter feito isso. Não era para ter agido desta forma. Eles agiram. Por quê? Porque ele não estava preparado. Depois você veja toda a história, aquilo que ele fez, aquilo que ele, por exemplo, executou, ele exaltou o coração, depois virou as costas para Deus, desprezou, pereceu. O que foi como consequência? Deixa eu te falar uma coisa. Ele teve como recompensa uma enfermidade. E toda pessoa que está enferma, ela fica fraca. Talvez você diz assim, pastor, eu não estou conseguindo orar, não estou conseguindo buscar Deus, não estou conseguindo levantar nas madrugadas, eu não estou conseguindo ficar firme, não estou conseguindo ler a Bíblia, eu não estou conseguindo fazer jejum. Por isso, tem alguma palavra que Deus deu a você que você desprezou. E quando há o desprezo pela palavra,
há uma fraqueza, e se você não cuidar, após a fraqueza, vem a destruição. Olha para você ver as pessoas que vão se debilitando, ficando acamados, por causa de uma enfermidade que contraíram. Se elas não se recuperarem, elas não vão voltar a viver. É dali para o ML, do ML para o cemitério. Por quê? Por causa da fraqueza. O que está fraco não anda sozinho, o que está fraco não consegue se locomover sozinho. Aí nós entendemos, presta atenção no que estou te falando, aí nós entendemos o porquê a igreja é inconstante nos seus caminhos. Você está entendendo por que às vezes você não consegue seguir e prosseguir em conhecer a Deus? É por isso que você não consegue se firmar, é por isso que você não consegue ter constância, porque você está fraco. Algum momento da tua caminhada cristã, você deixou de ouvir a palavra que Deus falou com você e você está fraco. É por isso. Eu não consigo ter frequência nos cultos. Está desprezando a palavra? Ou já desprezou? Eu não consigo permanecer nos caminhos de Deus. Uma hora eu estou bem, outra hora eu não estou. Porque há desprezo da palavra. Porque se tem desprezo, há enfermidade. Se tem enfermidade, há fraqueza. Se tem fraqueza, se não se alimentar direito, se não tomar um soro na veia. E o soro na veia não é aquele que aplica em qualquer hospital ou em uma farmácia, mas é a palavra de Deus, que tem que entrar pelas suas correntes sanguíneas, porque ela é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, para poder dividir, separar o que presta do que não presta e dar vida para você. Meu irmãozinho, volte a dar crédito para a palavra, a ouvir a palavra e pare de desprezar aquilo que até então você estava desprezando. Você quer continuar fraco? Você quer continuar enfermo? Você quer continuar debilitado? Continue. Eu estou te dando aqui uma direção, eu estou te dando uma instrução do que você precisa fazer. Pare para pensar. Veja se o que está sendo dito a você não é uma realidade da parte de Deus. Quando que a gente vai acordar, irmãos? Perdão. Quando que nós iremos despertar? Uzias ficou tão debilitado e fraco porque desprezou aquilo que os homens foram lá levar. Deixa eu te falar uma coisa, se Uzias tivesse ouvido a palavra que os 80 homens foram levar para ele, ele tinha sido curado. Você sabe por quê? Por um motivo. Porque Deus não tem 2 pesos e com Deus não é 2 medidas. É uma balança só, um peso só, uma medida só. Porque quando Ezequias recebeu a palavra de Isaías, Deus acrescentou 15 anos. Se Uzias tivesse recebido também a palavra e não tivesse desprezado, no mínimo mais 15 anos, ele já tinha como garantia. Ele já tinha, porque Deus não ia dar menos do que deu para Ezequias. O problema, que diferente de Ezequias, foi o que Uzias fez. Ele desprezou, morreu leproso até o último dia. E separado do arraial, porque quem tinha lepra não podia viver em comunidade. O desprezo pela palavra de Deus está afastando você do Senhor. Nem intimidade você tem mais com Deus. É como dizem, um ditado popular: deita como um burro e levanta como um cavalo. Nem orar, ora mais. Que triste, irmãos. Mas é a realidade, às vezes, das pessoas. Por isso que em João 12:48, e eu já vou encaminhar para terminar, diz assim, João 12:48. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho o quê? Essa há de julgar no último? Cuidado. Rejeitar a palavra é rejeitar o próprio Deus. E no momento que você precisará da ajuda do Senhor, você pode ser que você não tenha. Por quê? Porque você passou a vida toda rejeitando. Uma irmã
Uma irmã na quinta-feira falou comigo, a irmã está na igreja, ó. Eu acabei de dar a palavra para ela. Não, irmãos, eu não tinha falado nada de dízimo. Eu dei uma palavra que tinha nada a ver com dízimo. Quando eu pedi para se colocar de pé, ela falou assim: pastor, eu nunca fui dizimista. Quanto tempo na igreja, pastor? O senhor me ensina? Ensinei para ela sobre o dízimo. Ela pegou o envelope. Pastor, eu vou levar porque eu já vou receber minha aposentadoria. E eu vou devolver o dízimo para Deus. Ela falou pagar. Aí eu ensinei para ela: dízimo não paga, porque não é da senhora. Dízimo se devolve, é de Deus. Ah, pastor, tudo bem. Quanto tempo ela desprezou a palavra? Quanto tempo você está aqui na igreja ouvindo só eu pregar? Vai fazer 2 anos. E parece que você está com o ouvido agravado. Parece que você não está escutando, não está entendendo. Como essa mulher está dentro da igreja. Quanto tempo? Só comigo vai fazer 2 anos. Roubando a Deus. Por quê? Porque está desprezando. Quantas vezes já ouviu falar de fidelidade? Quantas vezes você já ouviu falar que você tem que perdoar? Por que você não perdoa? Quantas vezes você já ouviu falar? Até quando você vai continuar desprezando aquilo que jamais deveria ser desprezado? Em Abacuque 3, eu finalizo aqui, para a gente poder orar. Abacuque capítulo 3, versículo 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Olhe para mim, por favor. O que é que a palavra de Deus está ocasionando em você? Temor ou desprezo? O temor é a palavra que provoca, o desprezo é você que dá. Quando eu ouço uma palavra de Deus, eu falo misericórdia. Às vezes estou lendo a Bíblia, as Escrituras Sagradas, eu vejo um versículo, misericórdia, o que é isso? O coração chega a dar uma acelerada. Aquilo é um temor por aquilo que eu ouvi. Quando eu escuto uma pregação, a mesma coisa. Parece que nós estamos como o jovem rico estava, cheio de nós mesmos, e que quando se achegamos diante de Jesus, nós só queremos buscar de Jesus informação, porque parece que Jesus é obrigado a dar informação para a gente. Vira à esquerda, vira à direita, vai para frente e fica aqui. Parece que Jesus só serve para isso. O que o jovem rico foi buscar de Jesus? Informação. Ele não foi buscar a mudança, porque quando ele chegou e disse assim: ó, o que é que eu tenho que fazer? Quando ele ouviu o que Jesus tinha que falar, ele saiu e não quis obedecer o que Jesus falou. Ei, deixa eu te falar uma coisa: você vem terça, você vem quinta, você vem domingo. Eu não sou jornalista para te dar informação, eu sou pastor de ovelha para mudar a tua vida. Eu não sou obrigado a dar informação para você ficar gordo espiritual e sair daqui e não fazer nada do que você aprendeu. Eu não sou repórter. E nem Jesus é. Ele não é obrigado a te dar informação para você não fazer nada com a informação que ele te deu. Há muitos desprezos pela palavra de Deus, porque o que deveríamos ter ao ouvir uma palavra de Deus era recebê-la com temor. Quando aquela palavra falasse ao coração, como hoje está falando, você deveria falar: meu Deus, eu não posso continuar desse jeito. Eu tenho que mudar. 2024 está quase acabando. E você vai continuar sendo o mesmo ano que vem? Sem compromisso? Sem fidelidade? Sem temor no coração? Como é que nós iremos continuar no ano que vem?
acredito eu, que nós temos a oportunidade de fazer diferente. Como começou a vigília, Deus falando, Deus tratando, Deus tocando, Deus abençoando, nós vamos terminar da mesma forma. Agora, uma coisa eu tenho a te falar. Hoje eu preparei para você o cálice da uva e o pão. Para quê? Não é Santa Ceia, é para te dar força. Eu orei hoje com as obreiras aqui em cima deste altar e pedi: Deus, coloca nesses elementos a força do teu poder. Se houver enfermos, fracos, debilitados espiritualmente, fisicamente também, mas eu me refiro à vida espiritual. Pessoas que faziam e que não estão fazendo mais, pessoas que tinham compromisso e não tem mais. Deus, levanta, não deixa o diabo colocar a mão para destruir, não. Não deixa o diabo acabar, não. Não deixa o diabo matar, não. Deus, o Senhor não deixou Elias morrer. Então levanta o nosso povo. Levanta a nossa igreja. Levanta os que sofrem. Dê cura, dê salvação, dê livramento. Dê. Porque o que nós pedimos foi isso. E eu sei que Deus ouviu a oração que foi feita aqui e está ouvindo agora também. E todos aqueles que estiverem fracos vão ficar fortes espiritualmente. Você vai voltar a fazer o que você fazia. Você vai voltar a caminhar com Jesus como você caminhava. Você vai voltar com aquela frequência que você tinha. Você vai se firmar, os joelhos vão ficar firmes, não vai ficar mais assim não, vai ficar firme na presença do Senhor. Você não vai titubear mais em nem pensamentos e também nem atitudes, você vai ficar firme. O caminho seu é no caminho de Jesus.